Certamente você já ouviu muitas pregações nesse texto, mas eu nunca preguei esse texto. Eclesiastes capítulo 3, texto famoso porque fala sobre o tempo para todas as coisas. Nós vamos um pouco além do primeiro trecho que é famoso, porque para nós entendermos a passagem por completo, precisamos ir ao menos até o verso de número 15. Nós vamos ler Eclesiastes 3, do verso 1 ao verso 15. Algumas igrejas reformadas têm lecionários, são como que auxílios de culto, indicando textos, passagens bíblicas que seriam boas para ser expostas em ocasiões específicas, e muitos dos lecionários reformados indicam este texto para este momento. Mas como eu te disse, em 28 anos novos, eu nunca preguei esse texto. Tudo tem sua primeira vez, não é? Mas Eclesiastes, confesso aos irmãos que é um texto que arrebata meu coração. Esse é um dos livros que eu realmente amo. E se você quiser ouvir uma pregação realmente boa sobre Eclesiastes, ouça o reverendo Emílio Garófalo. Infelizmente não posso dizer isso de mim mesmo, de que eu vou pregar muito bem essa noite. Mas fica a minha recomendação pastoral. O reverendo Emílio Garófalo é pastor da igreja Semear, Igreja Presbiteriana Semear, lá em Brasília. E ele tem uma série, do primeiro ao último capítulo de Eclesiastes, ele expõe texto a texto. Meu irmão, maravilhoso ouvi-lo. Então fica a recomendação, mas essa noite não tem o reverendo Garófalo. O pessoal chega, às vezes o visitante chega e fala, essa aqui é a igreja do Hernandes? Aí a gente fala, mas não é ele que vai pregar hoje. Então hoje sou eu que cá estou, com muita alegria, meus irmãos. Isso é um dos maiores privilégios da vida. Pensava nisso enquanto cantava. Se pregar é um santo privilégio e é delicioso estar no púlpito, cantar com a congregação dos crentes está equiparado, viu? Não tem coisa melhor do que estar reunido com os crentes, ouvindo a voz da igreja cantar ao Senhor. Eclesiastes 3, versos 1 a 15. Vamos ler, peço mais uma vez que você acompanhe enquanto eu faço a leitura. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto, nós vamos expô-lo. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, nós estamos perante a Tua Palavra, e nós cremos na vida que ela produz em nós. Cremos que as Escrituras são a mais pura instrução do Senhor para a vida do Teu povo. E nós queremos encontrar dessa instrução, Pai.
queremos viver bem o nosso tempo. Não queremos ser reféns do nosso relógio. Não queremos estabelecer para nós mesmos épocas definidas pela nossa própria vontade. Queremos nos sujeitar ao tempo do Senhor. Queremos entender o que o Senhor quer para nós no momento em que nós estamos agora na nossa vida. Nos dá clareza, Pai. Se o Senhor não nos iluminar, nós não entenderemos a Tua palavra. Essa é a Escritura, texto de sabedoria, Pai. E nós sabemos que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor não nos permita nos achegarmos à Tua palavra sem temor nessa noite. Nós não teremos sabedoria assim, Pai. Mas, Senhor, molda o nosso coração, nos faz temer o Teu nome, para que sejamos sábios, para que possamos contar os nossos dias, remir o nosso tempo e entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Oramos, Pai, confiando no Senhor e na ação do Teu Espírito que aplicará a Tua palavra aos nossos corações. Nos conforta, Senhor, mas também nos desafia a viver fiéis à Tua palavra. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nestes muitos tempos que Eclesiastes nos apresenta, nós estamos em alguns deles, né? Tempos de festas, podemos chamar assim, não? Tempos de festas. Há quem não goste, né? Há quem não goste de fogos de artifício, há quem não goste de guirlandas de Natal. Mas é uma época, meu irmão, as pessoas se esqueceram que a fatura do cartão de crédito vira no dia 10. E as pessoas estão comprando picanha porque são tempos de festejar, não é? São tempos de festejar. É difícil entender, na verdade, ou junto disso, também é difícil entender como que em meio a tempos de festejar, nós vimos aviões caírem. Você viu essa notícia? Pelo menos 2 quedas de aviões com centenas de mortos. Tempo de prantear, não é? Tempo de prantear, momentos que são difíceis, meu irmão. A vida do crente não é fácil nisso. Entender os tempos e lidar com eles. Deus nos sujeita a todos estes que nós lemos. Todo tipo de coisa nos acontece. E talvez nós devêssemos pensar mais na época e no que Deus quer de nós nesse determinado momento da vida, do que propriamente nos horários marcados, quando nós estamos falando sobre esse tempo. Eu confesso que é difícil pensar sobre isso. Deixa eu te contar a confusão da minha cabeça. No ano passado, nesses dias mais ou menos, meus pais pegaram dengue. Lembra daquele surto de dengue do ano passado? E aí, no dia 31, nós fomos à cidade vizinha, lá em Minas, fazer alguns exames para conferir o estado de saúde deles, e minha mãe estava muito mal. E aí disseram, tem que internar, não tem como. Poxa, doutor, mas no dia 31, né? No dia 31, doutor, é tempo de festa, a gente quer, assim, assar um pernil, a gente quer estourar um champanhe Cerezer que veio na cesta da empresa. Lá em casa não tem um assalariado para ganhar uma cesta da empresa, meus pais são os patrões, né? Eles têm empresas, então não tem Cerezer para estourar lá no ano novo. Como é difícil, meu irmão, nós estávamos às 11 horas da noite do dia 31, minha mãe saindo do banho depois da internação, eu me deitei naquele sofazinho confortável da Unimed, o da Unimed que eu estava, ele tinha um pequeno declive, assim, aquele que você dorme rolando, né, para não dormir demais. E pensando, nossa, tá todo mundo festando uma hora dessa. E eu estou com medo da minha mãe morrer amanhã. Imagina que ruim. E, meu irmão, nós amanhecemos num dia 1º. Nós amanhecemos num dia 1º de janeiro, onde pela primeira vez na nossa vida, a manhã do ano novo foi tempo de estar com Deus. A gente abriu a Bíblia de manhã, sem aquela azia de ter comido muito no dia anterior, que só tinha bolacha de água e sal no quarto, e nós abrimos a Bíblia, e nós oramos a Deus, e nós demos graça pela vida com mais alegria do que se nós tivéssemos festejado a noite inteira.
Como interpretar os tempos de Deus na nossa vida? É esse o desafio que a Escritura nos propõe nesta noite. É esse o desafio que nós temos de olhar para a Bíblia e entender como se dão os tempos na nossa vida e ser sábios para julgar essas coisas à luz da palavra. Entender quem determina o tempo que você vai passar e você passar por essas coisas consciente de que Deus te pôs nisso aqui e agora. Eu quero pensar contigo em 3 ensinos. Talvez olhando eles com um pouco mais de pressa, sem parar para muitas aplicações, para que você entenda o todo do texto. Olhando e tentando aprender a temer o soberano do tempo. O nosso desafio nessa noite, meu irmão, é entender o fato de que todos os tempos estão aqui e há tempo para todas as coisas. Isso é um fato consumado. Entendendo isso, nós precisamos refletir sobre como nós lidamos com o tempo. Nós faremos isso num segundo momento. E num terceiro momento, nós vamos nos voltar para entender quem determina o tempo e a época, a quem pertence o tempo, para que nós, com verdadeiro temor, possamos alcançar o objetivo desse sermão, aprender a temer o soberano do tempo. Espero que ao final dessa noite você aprenda a temer o soberano do tempo. Em primeiro lugar, meu irmão, nós nos voltamos para o texto bíblico para entender os tempos. Do verso 1 ao verso 8, o primeiro ensino desse texto tão somente estabelece os fatos, como as coisas são, o fato de que há ocasião para tudo na vida. Perceba que o autor de Eclesiastes está discutindo diversos assuntos. No capítulo 1, ele já falou alguns ensinos semelhantes ao capítulo 3, quando ele fala sobre as voltas que a natureza dá. Ele diz: a chuva cai, desce nos rios e os mares nunca se enchem. O vento sopra e volta para o seu início e sopra de novo. Parece que há um fato já estabelecido, uma vida já certa. Não há nada de novo debaixo do sol. Essa é uma ênfase de Eclesiastes. Dizendo, as coisas são como elas são. A sabedoria bíblica nos faz entender a vida como ela é, nua e crua. Eclesiastes muitas vezes é um livro que é considerado um livro pessimista, porque ele fala sobre sofrimento, porque ele fala sobre essa vida cíclica, coisas que acontecem continuamente. E Eclesiastes chega a dizer que de todas as coisas dessa vida, tudo isso é mera vaidade. Tudo isso é como um vapor que não se pode segurar. Tudo isso é como uma poeira que se dissipa rápido. E por isso Eclesiastes é considerado para alguns como pessimista. Para nós, meu irmão, precisa ser um livro claro e realista. Ele está descrevendo a vida como ela é. E os fatos passageiros como eles são, sejam bons ou maus. E no primeiro ato desta fala do pregador de Eclesiastes, ele nos mostra que nós precisamos perceber e entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Não há apenas o horário determinado, mas a época, a ocasião para todas as coisas. E mais do que isso, entenda isso desde já e vamos usar mais adiante, há propósito em todas as coisas. Os tempos não são definidos ao acaso. Nós não estamos numa grande máquina de lavar que nos chacoalha de um lado para o outro, num giro sem sentido. Deus não tem prazer em nos esfregar, nos jogando em uma festa de Natal e em um dia de luto. Deus não está brincando com as nossas vidas. Há tempo para todas as coisas. Deus definiu tempos assim na sua vida. E há propósito nisso. Deus tem um objetivo com essas coisas. E eu quero levá-lo a perceber no último ponto que Ele é o soberano do tempo. Mas olhando a vida nua e crua como ela é, Salomão, quem eu creio ter escrito Eclesiastes, não há nenhuma evidência consumada para isso, o pregador vai nos levar então a
a 14 paralelos, 14 expressões, e ele vai repetir a palavra tempo 28 vezes, nesses primeiros 8 versículos, para descrever a minha e a sua vida. Ele começa falando sobre tempo de nascer e de morrer. Bem, parece que tudo que acontece na nossa vida tem que acontecer entre o momento que você nasce e que você morre, não é? Salomão está dizendo, tem hora para começar e tem hora para acabar. Cada um desses aqui dá um sermão temático. Poderíamos falar horas sobre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Mas Salomão, ou o pregador, por enquanto está tão somente definindo isso. Reflita nisso. Há tempo para essas coisas. E você achou que seu filho tinha vindo no tempo errado, né? E você achou que seu pai morreu na hora errada, né? Há um tempo determinado e há um propósito para nascer e para morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Ou você achou que o milho vinha no pacotinho? Não, meu irmão. O milho vem embrulhado em folhas verdes. Olha que absurdo. Porque quem o planta tem tempo para o plantar. E se você demorar demais para o arrancar, você perde o seu plantio. Há uma ocasião determinada para todas as coisas. Tempo de matar e tempo de curar. Mas que absurdo é esse? Meu irmão, nas guerras mais sangrentas, há momentos de cessar fogo. Talvez você julgue curioso o fato de que na Segunda Guerra Mundial, as noites de Natal eram celebradas entre americanos e alemães. Havia um cessar-fogo e aqueles homens sentavam juntos e comiam juntos, porque era Natal. Olha que benção. Amanhã eu vou dar um tiro na sua cabeça, mas agora é tempo de curar. Há ocasião para todas essas coisas. Alguns talvez estranhem, mas é justiça quando o mesmo policial que atirou no bandido em justa defesa, pega o bandido e leva para o hospital. Há tempo para todas as coisas, meu irmão. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Talvez isso faça muito sentido no contexto hebraico. Muitas vezes as casas construídas com pedras eram as velhas casas que já não mais serviam para moradia, eram derrubadas para que aquelas pedras fossem aproveitadas em uma nova construção. Tempo de edificar e tempo de derribar. Você fala, credo, pastor, que absurdo, eles não faziam tijolo. Meu irmão, mas a gente faz igual. Os velhos prédios do centro de Guarulhos são demolidos para que novos prédios sejam construídos. Há época e ocasião. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tem momentos de sorrir, meu irmão. Ai, minha filha está namorando, sorrisinho. Minha filha vai casar. Aí o pai está saltando de alegria. Vai parar de comprar Princípia, que custa um rim, né? Agora é o marido que vai pagar. Glória a Deus, aqueles 3 banhos do dia, vai baratear minha conta de luz. Saltar de alegria. Há tempo, meu irmão, para espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Muitos discutem o sentido original desse texto. O mais provável é que, em tempos de guerra, pedras eram roladas pelos soldados em meio aos campos férteis para cultivo. Assim, se eles perdessem a guerra e os inimigos tomassem as terras, os inimigos não conseguiriam arar a terra por causa das grandes pedras. Então, você quer sabotar os seus inimigos? Espalhe pedras. Mas aí você ganhou a guerra, você faz o quê? Ajunta as suas pedras. Há ocasião para todas as coisas. Há ocasião para abraçar e há ocasião para afastar-se de abraçar. Isso aqui é o versículo tema da pandemia, tá bom? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Talvez quem você ama está a um oceano de distância de você. E você manda um áudio, você faz uma chamada de vídeo e você não abraça, meu irmão. É a ocasião, é o momento das coisas. Tempo de buscar e tempo de perder. Você buscou o seu vestido lá no fundo da gaveta para usar ele no Natal de novo. Você buscou, mas ele já não te serve. O ano foi longo e você ganhou uns 4 quilinhos no ano. E aí você diz, o tempo de buscar desse vestido acabou, agora é tempo de perdê-lo. Tchau, vestido.
vou doar você para o bazar da SAF, e outra irmã vai ter a serventia de você. Há tempo de guardar e tempo de deitar fora. Para nós, todas essas ilustrações são simples. Tempo de rasgar e tempo de coser. O rasgar, meu irmão, é bem próximo também da cultura judaica. Você se lembra da atitude de alguém que está em profunda tristeza, em desespero, alguém que recebe notícia de uma tragédia, essa pessoa rasga suas vestes. É um sinal de luto no contexto bíblico. Existe tempo de se escandalizar, de lamentar a ponto de rasgar a sua roupa. Mas o luto tem fim. E há tempo também de coser, costurar a roupa que nós rasgamos em luto e em desespero perante o Senhor. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Ô, coisa boa para o crente aprender, hein, meu irmão? A língua é fogo, né? Estudamos isso numa série dos lares há pouco tempo. Tantas vezes estar calado é a melhor coisa para o crente. Tantas ocasiões onde nós deveríamos demonstrar sabedoria em guardar as palavras, ou outras que nós deveríamos pregar do Evangelho, defender a honra de Cristo e falar, e nós ficamos calados. Há tempo e ocasião para todas as coisas. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. É assim com seus filhos, não é? Tem tempo de você amar o seu filho, de você afagar ele, de você dar um cheirinho no cangote dele, de você dar um presente de Natal para ele. E tem tempo de você puxar da chinela, como se diz, e fazer o chinelo voar atravessando a sala. Não, minha irmã, meu irmão, não corrige assim, não. Tem tempo de chamar o teu filho, de falar com ele com dura repreensão sobre o que ele fez, de açoitá-lo, sim. A Escritura diz que a vara afasta a estultícia do coração da criança. E há tempo também de aborrecer o teu filho, tirando dele o presente que você mesmo deu. Veja quantas ocasiões se aplicam. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Ocasiões determinadas, definidas por Deus para todas as coisas. E nesse primeiro ponto, meu irmão, nós tão somente estabelecemos os fatos. Nós tão somente entendemos que é assim que acontece. E para alcançar sabedoria e lidar com a vida, você precisa entender que essas coisas são assim. Você precisa entender que tempos bons antevêm tempos maus. A vida é feita dessas coisas, meu irmão. Nós temos tantas vezes a ilusão de que os tempos bons nunca vão cessar, e nós aproveitamos, e nós nos deleitamos, e nós esperamos nunca mais sofrer. Meu irmão, a chave para nunca mais sofrer é morrer e estar com Cristo. Aí você não vai sofrer nunca mais. A existência humana envolve tantas vezes sofrimento. Se você tem dias bons perante os seus olhos hoje, saiba que também há tempo de chorar, e tanto um quanto o outro têm propósitos de Deus neles, mas você precisa saber que eles existem. Há tempos, meu irmão, de se indispor com outros. Você é alguém amável, você é alguém que deseja sempre a paz e a comunhão, mas há tempos que, para que a santidade seja mantida, é preciso um confronto. Ocasiões difíceis de viver, meu irmão. Nós, por outro lado, tantas vezes ficamos desesperançosos. Nós somos medrosos, entristecidos. A gente chora e se desespera nos dias maus, como se eles nunca fossem acabar. Meu irmão, os dias bons acabam e dias maus sobrevêm. Mas os dias maus também se vão e dias bons vêm sobre nós. Há tempo para um e tempo para outro. Todas as coisas sobrevêm à vida dos crentes, e o pregador está expondo o fato e te contando: a vida é assim. Você precisa nisso, meu irmão, pôr os seus olhos em Jesus. Você precisa olhar para Jesus e ver como Jesus é alguém que entende o tempo das coisas. A Escritura, com sabedoria, nos diz que
O coração do sábio, aquele que é sábio, o coração do sábio, sabe o tempo e o modo das coisas. Oh, coisa difícil, né, meu irmão? Saber o tempo e o modo. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer e faz na hora errada. Às vezes a gente faz com o jeito certo, carinhosamente, mas toma a atitude errada. Ou você corrige o pecado do teu marido na hora errada, publicamente, na frente dos filhos. Fez o que devia fazer do modo errado. Ou às vezes você deve ser carinhoso com a sua esposa e o teu modo está certo, mas você faz no tempo errado. Você é carinhoso quando você deveria confrontá-la no pecado dela. O coração do sábio sabe o tempo e o modo das coisas. Olha Jesus, meu irmão. Jesus sabe o tempo e o modo das coisas. Jesus faz isso com maestria. As Escrituras não falam sobre a infância, adolescência e juventude de Jesus. E tudo que nós temos sobre essa fase da vida de Jesus é apócrifo. É escrito acrescentado, não é palavra de Deus. E por quê? Porque o Senhor Jesus entendeu o tempo de calar-se. O Senhor Jesus nos mostra que boa parte da sua vida e a maior parte dela foi vivendo como um homem comum, honrando seus pais, sendo um marceneiro, sendo um nazareno. Jesus, meu irmão, entretanto, quando chega o tempo do seu ministério público, Jesus se faz conhecido a todas as nações. Jesus entende o momento das coisas. Inúmeras vezes os fariseus se ajuntam, literalmente, o cercam e às vezes até com guardas para prendê-lo, para matá-lo. E Jesus sai do meio deles e ele diz: porque esta ainda não era a hora, ainda não é o tempo adequado. O Senhor Jesus, meu irmão, é alguém que nos mostra alegria e regozijo quando ensina os seus discípulos, quando Jesus ama os pecadores e os acolhe. Mas Jesus também é alguém duro, quando ele corrige a Pedro, quando ele fala contra os falsos profetas, quando ele fala contra os fariseus, quando ele entra no templo e expulsa os vendilhões. Jesus sabe o tempo e o modo das coisas. O nosso Senhor nos ensina a viver bem em toda hora. Jesus é alguém, meu irmão, que tem tempos de luto. Jesus chora por Lázaro. A Escritura nos mostra que ele já sabia o que faria. Ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ainda assim, à beira do túmulo de Lázaro, Jesus chora a morte do seu amigo. Jesus é alguém compassivo que entende também o tempo de chorar. Jesus é alguém que entende o tempo de sofrer e repreende os discípulos que não vigiam com ele no Monte das Oliveiras antes de ser entregue. Jesus é alguém que se submete, meu irmão, a toda a humilhação da crucificação, porque sabe o tempo da sua humilhação. Mas o Senhor Jesus é alguém que faz isso consciente, porque sabe também do tempo da sua exaltação. Vem o dia em que ele ressurge dos mortos, vem o dia em que ele envia os seus discípulos, e o tempo que nós ainda não vimos, a sua volta gloriosa, onde ele receberá todo o louvor que lhe é devido pelo sacrifício que pacientemente sofreu. Entenda, meu irmão, tem tempo para todas as coisas. Não queira fugir dos tempos que Deus estabelece sobre a sua vida. Olhando para isso, o segundo ensino do texto nos leva a aproveitar o tempo. Nos leva não só a saber que estes tempos existem, mas agora Eclesiastes nos coloca dentro dessas coisas. O texto quer nos mostrar a nossa lida com essas épocas da vida. Como é que você vai enfrentar isso? Como é que você vai lidar com isso? Qual é a sua relação com tempos bons e maus, guerra e paz, choro e alegria, plantar e arrancar? Como que você se relaciona com isso? Os versos 9 a 11 nos mostram como nós devemos não só conhecer, mas aproveitar o tempo.
O verso 9 nos diz: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Otimista, não? O pregador começa dizendo assim: o que adianta? O que adianta? Você vai lá tirar a pedra da vesícula. Adianta o quê? Você vai morrer? Você vai morrer? Então por que você vai tirar a pedra da vesícula? Não adianta nada, não. É a mãe dizendo assim: eu não vou passar pano nessa casa de novo, porque não adianta. O choro da irmã, né? Lava a roupa desse menino. Eu não vou lavar mais, porque não adianta. Essa é uma mãe bem histérica, essa que eu estou representando aqui. Algumas mães só esfregam e murmuram: não vou lavar mais essa roupa aqui não adianta. Que trabalho tem, que proveito tem o trabalhador com aquilo que se afadiga? Eclesiastes está nos levando a uma reflexão, meu irmão, de todos os seus esforços, de toda essa trabalho, essa canseira, e pega ônibus, e vai para o trabalho, e pega trânsito, e paga boleto, e bate o carro, e aciona o seguro, e faz seguro de vida, e o dólar está R$6. Que adianta essas coisas? E talvez esse seja o olhar pessimista do qual eu te falei. A gente olha e fala assim: mas o bicho vai comer tudo no final. No final nós vamos ser enterrados e vai morrer tudo em barrancos. Eu gastei a vida construindo essa empresa e vai vir um neto aqui e vai vender ela. E vai torrar o dinheiro em Ubatuba. Certeza. O que adianta? A resposta disso, diz o pregador: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Aí o Senhor fala: agora sim, Senhor, agora fez sentido. Trabalho é isso aí mesmo, é aflição, é só desgosto e só trabalho e a dor de cabeça, e ensina o menino e educa o menino e bate no menino e o menino desobedece, é só dor de cabeça. É verdade, meu irmão. É consequência do pecado o trabalho ser árduo. É do suor do rosto que você vai comer. A terra produz cardos e abrolhos por causa do pecado. É difícil lavrar a terra. É com dores que se dá a luz. Eis uma lição que eu aprendi em 2024. Vi minha esposa agonizar. É com dores, é difícil. Mas veja, o verso 11 nos diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Os tempos não são fáceis tantas vezes. O trabalho é cansativo e árduo, mas todas as coisas foram feitas por Deus com formosura. Você se lembra que lá no começo nós dissemos que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu? Há uma finalidade para todas as coisas debaixo do céu. E há, meu irmão, e há. E nós precisamos agora refletir sobre as coisas e entender o nosso lidar com elas, porque há propósito, há proveito. Deus fez cada um dos tempos da nossa vida formosos. Eles são bons e belos, tanto tempos ruins quanto tempos bons. Me deixe dizer a você, espero eu, no dia 31 desse ano, virar a noite do dia 31 para o dia 1º, com muito mais gratidão do que a minha do ano passado. Porque o dia do tempo mau me fez dar um valor na providência e no livramento de Deus. Aproveito em todas as coisas. Eu consigo olhar para trás, eu consigo olhar para o meu sofrimento que eu te contei nessa noite, da minha mãe internada na última virada de ano, e dizer que isso foi bom. Dizer que isso foi tão bom quanto passar a noite festejando com a família. Porque há proveito em todas as coisas. Você vai lavar a roupa do teu filho, ele vai sujá-la de novo, mas ele vai vestir aquela golinha polo e você vai pôr ele para tirar foto com a roupa branca às 8 da noite do dia 31.
sabendo que na virada da noite aquela roupa já não será mais a mesma, mas há um deleite em ver seu filho cheiroso e bem vestido, e abraçá-lo e amá-lo, e saber que ele é dádiva de Deus para a sua vida. A gente precisa, meu irmão, ser mais homo, né? Que sujar faz bem. Deixa o menino se sujar, e você vai no dia primeiro pegar uma roupinha suja para pôr na máquina e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você vai encontrar a tua casa revirada, os brinquedos de Natal já quebrados, boneco sem perna, que o menino já estragou, que ele ganhou na semana passada. A casa está suja, meu irmão. O cachorro está comendo o resto do frango lá fora. A pia é enorme de pratos. E nós vamos arrumar essa casa dizendo: obrigado, Senhor. Talvez, meu irmão, sejam tempos maus sobre a tua vida. Talvez sejam tempos difíceis. Deus não aflige ninguém de bom grado. É o que nos diz Lamentações capítulo 3. Deus não afligirá ninguém para sempre. E nós ainda havemos de dar graças, ainda havemos de louvar o Senhor, porque há proveito em todas as coisas. O texto ainda nos diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus ainda colocou uma fagulha neste nosso coração. Alguns escritores de Eclesiastes que falam sobre o livro dizem coisas curiosas. Deus colocar a eternidade no nosso coração é Deus colocar em nós o anseio por algo maior. Nós somos tão frágeis, tão limitados. Pensar na morte é bom porque a gente vai estar com Cristo, mas é ruim porque a gente queria ver os netos crescer. Nós não lidamos bem com a morte, nós queremos mais, porque a eternidade está no nosso coração como uma fagulha da existência de Deus, nos crentes e nos ímpios. Meu irmão, tem ímpios fazendo procedimentos médicos tentando viver mais. Tem bilionários se congelando para, quem sabe, no futuro ter uma tecnologia que o faça reviver, porque há um anseio por um viver eterno. E nós sabemos que essa eternidade só está em Deus, só está em Cristo. E o homem, sem contemplar a Cristo, sem encontrar a razão dessa eternidade que está no seu coração, é como um míope. E essa foi a parte mais curiosa de estudar esse sermão, ou uma das bem curiosas. Um dos comentaristas diz que é como um míope que visita uma bela capela pintada. Pense numa obra semelhante à Capela Sistina. Você finalmente tem a oportunidade de conhecer as mais belas pinturas dos mais renomados autores. Mas você esqueceu seu óculos nesse dia e você é míope. Olha o meu astigmatismo aqui, ó. Nossa, bonito aquele anjo, né? Eu estou vendo 3 anjos. Você vê, mas não vê. É como alguém que já não tem a sua visão visitando uma bela tapeçaria francesa, apalpando os tapetes, dizendo que belos são, sem poder vê-los. Assim é o homem que tem a eternidade no seu coração, mas ainda não encontrou o Senhor. Meu irmão, nos tempos todos que Deus fez, Ele colocou uma isca no nosso coração, para que nós nos voltemos para Ele, para que nós nos deleitemos no que é eterno, para que nós vivamos as coisas comuns e entendamos que todas as coisas que nós estamos tocando e vivendo são proveitosas. Mas nessas coisas, nós precisamos manter os olhos na eternidade. Elas são boas e proveitosas à luz da eternidade. E o teu coração não pode se apegar a nenhuma delas. Teu coração não pode se apegar aos dias bons nem aos dias maus. Teu coração, meu irmão, pode andar num belo e chique carro novo com bancos de couro. E que se Deus tiver, meu irmão, que você aproveite e me dê carona. Mas você não pode amar essas coisas. O teu coração precisa estar na eternidade. Nós vemos o desespero dos homens no decorrer do tempo, porque eles são míopes e qualquer coisa que eles possam se segurar, eles se agarram, como se isso pudesse os fazer completos. Só
a eternidade e o eterno vão completar as ansiedades do seu coração, vão satisfazer os desejos mais profundos do seu coração. Você nunca descobrirá a razão das coisas se essa inquietação do teu coração não se encontrar com o eterno Deus. Afinal, meu irmão, entendendo que nós precisamos conhecer o tempo e aproveitar o tempo, e nos lançar nos tempos que Deus nos dá, nós precisamos, no final das coisas, temer ao Senhor. O pregador termina o verso 12 a 15, nos dizendo duas grandes sentenças. Ele vai dizer que sabe de duas grandes coisas. E nisso ele vai nos conduzir ao Senhor do tempo. Ele diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. O pregador está dizendo: eu sei que isso é bom. O desfecho dessas coisas é: eu sei que eu devo aproveitar a vida. Entenda essa frase, meu irmão, num contexto bem presbiteriano, reformado, crente, piedoso. Aproveitar a vida, eu não estou falando do filme da sessão da tarde. Roube o carro do seu pai, fuja com a sua namorada, roube ela da escola. Lembra? Curtindo a vida adoidado? Lembra desse filme? Parece que o conceito de aproveitar a vida é aquilo. Não. Aproveitar a vida é entender os tempos que Deus te deu e aproveitá-los. E regozijar-se neles e deleitar-se neles. Quais são as coisas que Deus te deu? Quais são aquelas que estão na sua mão? Talvez você não consiga aproveitar o que está na tua mão hoje, porque você vive num eterno lamento do teu passado. E o teu coração está aprisionado naquilo que já se foi. Ou talvez o oposto, teu coração esteja na ânsia do que há de vir. Eu vou ser feliz, contente, trabalhador, missionário, pregador, evangelista, o dia que eu aposentar. Se eu aposentar com 65 e ter um infarto com 67, seja bem-vindo à realidade. Tempo de sorrir e de chorar, tempo de nascer e de morrer. Porque você, meu irmão, lutando contra as tristezas do seu coração, pensa: eu vou ser feliz o dia que eu morrer. Nós melancólicos, o dia em que não houver mais existência, o dia que não houver mais doença, problema, porque eu não aguento mais, o dia que eu morrer eu vou ser feliz. Assinado Satanás. Vai ser feliz aqui, meu irmão, agora. Porque viver com Cristo é viver a plenitude em todo o tempo, porque foi Deus que preparou para nós todo o tempo. E às vezes é mais fácil para nós aproveitar e deleitar de Deus em tempos bons do que em tempos maus. Deixa eu te contar mais uma vez da minha vida, que eu estou cheio de história, tudo história ruim, tudo desgraça. Essa semana, no dia 25, nós fizemos a tradição da família, almoçar na casa do vô. A vida inteira. Os netos abrindo presente, cada um brincando com o brinquedo do outro, comendo uma salsicha. Eu gosto de assar salsicha no churrasco. É carioca, né? Fizemos isso no dia 25. Reunimos a família, minha avó completou 70 anos, cantamos um belo parabéns. Primeiro Natal do Timóteo. Família com bisneto pela primeira vez. Nós comemos, meu irmão, um bolão de fruta, depois de comer uma picanha. Ó. Dia 26. Dia 26 pela manhã, nós acordamos com a ligação de que a minha tia não estava bem. Leandro e a Anne estavam lá em casa, passaram o Natal conosco, comeram picanha e bolo com a gente também. Ano que vem você se inscreve para o Natal lá em casa, tem uma fila de espera lá em Minas.
Fomos eu e minha mãe rápido lá e encontramos a minha tia sem vida. 26. No mesmo horário que no dia 25 nós estávamos chegando na casa do meu avô para comer picanha e bolo, no dia 26 eu era o mensageiro de uma notícia muito ruim. A filha caçula faleceu. No dia 27, nós estávamos de novo na casa do meu avô, toda a família reunida, comendo o terceiro almoço consecutivo. E a minha tia estava sepultada. Como você lida com os tempos? Meu irmão, nós estávamos no velório. E Deus me deu a graça de dizer a todos o que eu julgo ser bíblico, porque aprendi nas Escrituras. É melhor estar na casa onde há pranto do que na casa onde há festa. E nós festejamos num dia e pranteamos no outro. E todos esses dias vieram da mão do Senhor. E nós amadurecemos, e nós servimos ao Senhor, e nós choramos de alegria com Cristo, porque celebramos o aniversário da minha avó. E nós choramos de tristeza aos pés de Cristo, porque é Ele que nos dá o tempo de nascer e o tempo de morrer. E no dia 27, o nosso coração já estava sendo consolado pelo Espírito Santo, e havia esperança no nosso coração. Porque quem determina os tempos da nossa vida é o Senhor. E nós precisamos aprender a viver em todos eles. Nos almoços festivos e nos enlutados. Existe graça de Deus em tudo. Quando você entender que há graça de Deus em tudo, você vai entender que há um propósito de Deus em todas as coisas. Você vai lidar diferente com o pneu do carro furado. Você vai lidar diferente com uma doença. Você vai lidar diferente com a promoção no trabalho, porque você vai julgar todas essas coisas à luz da eternidade, à luz do Criador. E este é o último ensino do texto. O texto termina no verso de número 14, nos colocando escancaradamente perante Deus. Ele diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. A mão do Senhor determina, e todos os desígnios de Deus são eternos. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Quanto aos tempos e às épocas da nossa vida, diz o pregador, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Deus é que sabe quando nos pôr em aperto, quando nos pôr sob pressão, e quando nos dar alívio, e quando nos dar tempos de bonança. Ele é que sabe tão melhor do que nós, e nada se lhe pode acrescentar ou tirar. Discuta com Jó sobre isso ao longo da semana. O texto diz, e isto Deus faz, para que os homens temam diante dele. Deus vai determinar os tempos. Deus vai nos pôr em uma vida que gira de tempos em tempos, de épocas em épocas. E Deus vai nisto nos levar a temê-lo, a conhecê-lo, a entender a sua eternidade, a sua soberania sobre todas as coisas. E se nós o temermos, nós então alcançaremos sabedoria. Se nós o temermos, nós entenderemos que o temor do Senhor é o princípio do saber. Se nós o temermos, seremos sábios. E se formos sábios, saberemos o tempo e o modo das coisas. Porque assim é o coração do sábio. Tema a Deus e você vai saber o que e quando fazer. Ame ao Senhor, tema ao Senhor e saiba o que e quando fazer. Andar piedosamente com Cristo é o melhor filtro para a nossa vida em todo o tempo. O pregador termina nos dizendo, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Parece frase do Chaves, né? Parece às vezes trava-língua,
Ditado popular, camarão que dorme, a água leva. Qual o sentido disso, né? Textos que são difíceis, às vezes, na primeira leitura, mas veja, o que é para nós, já foi. Você está festejando? Quantas festas já aconteceram? Você está enlutado? Quantos lutos já se passaram? E também o que será? Você está perto de morrer? Quantos já morreram? Você está perto de ter um filho? Quantos já tiveram? As coisas que estão acontecendo, Deus fará renovar-se também o que se passou. O pregador está nos contando a mesma coisa que ele ensinou lá no capítulo 1. A chuva cai e desce, e os mares nunca se enchem. Deus faz com que o rio sempre corra. Os ventos nunca param de soprar, e Deus faz com que eles deem voltas. A nossa vida terá tempos maus e tempos ruins, e todas essas coisas, nenhuma delas é novidade, porque não há nada de novo debaixo do sol, diz o pregador. Entenda, meu irmão, essa vida aqui, é nova para mim e para você. Talvez agora seu filho esteja indo para a faculdade pela primeira vez, e você não sabe lidar com isso. Você está se casando e isso é inédito para você. Você perdeu alguém como nós perdemos, e você não sabe como lidar com isso. Mas tantas pessoas já perderam filhos. Quem é que saberia todas as coisas? Quem é que teria pleno governo e pleno domínio de tudo, e nada lhe é novo? Quem será, hein? É o Senhor. Se você andar com Ele, se você confiar nele, se o teu coração estiver depositado no Deus eterno e imutável, não há surpresas na vida para você, porque não há nada de novo debaixo do sol. E como Deus cuidou do seu povo todos os dias até aqui, cuidará de você. Como Deus corrigiu e tratou todo o seu povo em todos os tempos, fará contigo. A mesma misericórdia de Deus que operou sobre tantos, operará sobre você. O mesmo dia e manhã de ressurreição que operou sobre nosso Senhor Jesus Cristo, também operará sobre nós, porque não há nada de novo debaixo do sol, e Deus sabe exatamente o tempo e o modo de todas as coisas. Aprenda, meu irmão, a remir o tempo, aprenda a se voltar para o Senhor e entender que é Ele quem vai destinar a sua vida aos seus tempos e épocas, para que você viva com sabedoria, para que você viva com fidelidade junto de Cristo, para que você saiba como e quando agir, o que falar e como falar, para que o seu coração seja sábio em todo o tempo, e um novo ano não te seja desesperador, porque o Senhor já sabe como seu ano será. O Senhor sabe o tempo e o modo, o Senhor sabe as épocas. Cabe a nós descansar nele, cabe a nós confiar nele em todas estas coisas. Que Deus nos dê graça para andar no tempo do Senhor. Eu queria convidar